Este episódio tem patrocínio da editora Self. A editora Self tem o propósito de trazer-te os melhores livros dos melhores autores nacionais ou internacionais nas áreas de empreendedorismo, negócios, finanças pessoais, assim como também nas áreas de psicologia e mindset. Tudo isto para que a tua vida seja mais fácil e para que possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Praticamente todos os livros são best-sellers internacionais e partilham entre si um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu pessoalmente sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas, ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida dedicando às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado e a conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples. Muitas pessoas perguntam-me frequentemente o que é que eu leio e que livros leio. Uma das formas fáceis de perceberem o que eu leio é também pesquisarem o catálogo da Self e lá encontrarão muitas das coisas que eu vos recomendaria se fizesse essa lista. Portanto, se querem encontrar os livros da Self, podem pesquisar em www.editoraself.pt e podem usar o cupom de desconto Bitcoin Talks para terem 10% de desconto adicional em qualquer compra que façam no site da editora Self. A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupom Bitcoin Talks no site www.editoraself.pt. Então, bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks. Este é o especial Princípios, onde eu e o Rui Queiroz nos dedicamos a analisar o livro Princípios para a Nova Ordem Mundial, um livro publicado pela editora Self e que vocês podem comprar com um código de desconto exclusivo aqui do Bitcoin Talks, que é Princípios temporada 8. O código está na descrição, se por acaso eu errar em alguma coisa no código, tenho o nosso próprio descritivo para ajuda neste processo. Portanto, basta irem à loja da editoraself.pt e fazer a encomenda deste livro, que serve de suporte àquilo que nós estamos aqui a fazer, que é basicamente tentar desmontar o livro, contrastá-lo com a realidade e tentar navegar melhor nestas águas da economia e assim termos mais sucesso na nossa vida financeira. Não queria avançar já para o episódio sem antes falar de uma novidade quentíssima, que é, acabamos de lançar esta semana o novo livro do Ray Dalio, o Princípios, o seu journal guiado. E, portanto, para quem conhece o Princípios, sabe, o Princípios para a Vida e Trabalho, sabe que é um livro que nos mostra como termos princípios na vida é algo que nos pode trazer muito valor e devolver muito, muito valor na forma como tomamos decisões, na forma como criamos organizações, na forma como construímos a nossa vida em torno desses princípios. Mas, na verdade, faltou ou ficou a faltar nesse livro, talvez, digo eu, e concordo aqui com o Ray Dalio, ficou a faltar um manual que nos ajudasse a criar os nossos próprios princípios. Porque, na verdade, o Ray Dalio, no livro dele, Princípios, o que partilha é os seus princípios e a forma como eles o ajudaram na vida dele a chegar onde chegou. Mas, na verdade, o que ele defende não é que nós sigamos os princípios dele, é que consigamos criar os nossos próprios. E aqui está um manual, chegou agora ao mercado em Portugal, podem encontrá-lo em qualquer livraria e obviamente também na editoraself.pt, este novo livro do Ray Dalio que vos vai ajudar a criar os vossos próprios princípios. Portanto, é um livro interativo e que no interior não tem apenas algumas indicações e inspirações do Ray Dalio, tem também espaços para que nós possamos preencher e concluir sobre aquilo que são os princípios que queremos para a nossa vida. Eu obviamente sou um defensor desta forma de decidir e, portanto, eu próprio estou a usar para detalhar melhor os meus princípios, porque às vezes não basta escrevermos numa folha ou pensarmos que termos, porque a partir do momento que os escrevemos num journal de forma organizada, conseguimos concluir muito mais exatamente e conseguimos respeitá-los de uma forma muito mais assertiva. E, portanto, fica aqui a recomendação de leitura. Acredito que pode mudar vidas, de facto. Acredito que pode mudar a forma como nós decidimos e agimos sobre a nossa vida. Portanto, sugestão de leitura desta semana, o Princípios. Aproveito para, antes de convidar aqui o Rui, começar assim com um bocadinho, vocês já devem ter reparado, quem está a ouvir o episódio,
Isto é um episódio que tende a ser um bocado anasalado, porque tanto eu como o Rui, que também estava aqui a queixar do mesmo, estamos aqui com dificuldades. Estamos com dificuldades respiratórias. Deve ser da época. É verdade, eu acho que sim, é da época. No meu caso foi um ar-condicionado enfim, estava mal posicionado perante um ar-condicionado num certo estabelecimento de restauração, mas pronto, está tudo bem, vamos conseguir fazer isto, apesar de ter uma voz mais anasalada. Eu espero que vocês consigam aturar este episódio. E hoje, Rui, vamos falar do capítulo 5. Certo. E o que é que temos no capítulo 5? Da ordem e desordem interna. Antes de começar o capítulo 5, eu queria dar uma sugestão, e pronto, nós sabemos que estamos a entrar numa fase mais complicada do ciclo, não é? Estamos a falar de ciclo já há muitos episódios e estamos de facto, achamos nós, a entrar numa fase mais complicada do ciclo e vai-se refletir em todo o mundo, e Portugal acho que tem uma oportunidade, ou os governantes em Portugal tinham a oportunidade de nos ajudar a deixar de ter estas doenças todas, fazendo basicamente, porque isto tem muito a ver com o frio e tem muito a ver também com o vento, não é? Portugal, principalmente aqui na zona mais costeira onde nós moramos, temos muito vento e água muito fria. Portanto, a minha sugestão, quer para o partido do governo, quer para a oposição, era fazer ali uma barreira, algures ali na Galiza, para o vento não descer, e ao mesmo tempo aquecer a água do mar, e com certeza as pessoas iam ficar mais contentes, e a desordem interna em Portugal iria ser sempre menor. Então é para ajudar para provocar aqui alterações climáticas específicas. Eu quero provocar alteração climática em Portugal. Olha, ficar mais quente. Olha que como isto vai, este episódio pode ser banido só por causa de tu dizeres que queres provocar alterações climáticas. Mas específica. Olha o perigo. Só aqui, é o perigo. Eu estou a sentir o perigo. Não, vamos então para a parte séria. E eu queria começar aqui pelo fim deste capítulo, a zona final deste capítulo, onde o Rei Dálio diz que as guerras civis e as revoluções são inevitáveis. Ele diz que nós assumimos sempre, vou aqui ler uma parte, nós assumimos sempre que não vai acontecer aqui, e que a maioria das pessoas... eu vou ler do início, perdão. As guerras civis acontecem inevitavelmente, pelo que, em vez de assumirmos que não vai acontecer aqui, que é o que a maioria das pessoas assume na maior parte dos países, após um longo período de sem acontecerem, é melhor ser cauteloso em relação às mesmas e procurar marcadores que indicam a sua proximidade. E está na página 208 e também na página 211. Portanto, segundo ele, é inevitável haver revoluções. Concordo. E vamos, se calhar, começar... Isto era a parte final. E depois, no final... Vamos começar por ser mais bélicos, é isso? Vamos começar por ser mais bélicos. Não. Eu ia agora voltar ao início. Isto era só para estarmos com o belicismo na cabeça, mas vamos ao início. E ele, como sempre, ele define tudo em ciclos, e ele identifica 6 fases. Acho que eu não queria falar sobre as fases, não sei se querias falar, a não ser definir que estamos na fase 5, e eu acho que depois a partir daqui acho que podemos falar muito sobre a fase 5. Sim, eu se calhar começava, começas pelo fim, eu vou começar pelo princípio. Okay, apesar de eu já ter dito a palavra princípios algumas vezes hoje, nesta introdução, início. Mas a verdade é que... No início do capítulo. É que tem a ver com o tema, não é? Aqui no início do capítulo, aquilo que nós precisamos de perceber na fase em que estamos é que tem muito a ver com a forma como as pessoas se relacionam em si. E que o principal motor das pessoas nas sociedades, portanto aqui dentro dos impérios, estamos a falar dos impérios na mesma, não é? Estados Unidos, a China, impérios concorrentes, qual é que é o próximo grande império mundial, como é que isso vai afetar a nossa vida, portanto fica aqui um recap para quem apanha este episódio antes de ver os outros. Aquilo que acontece na ordem interna e desordem interna tem muito a ver com a forma como as pessoas se relacionam entre si dentro destes impérios que estão à frente, não é? Quer seja na Europa, e tenho aqui alguns inputs engraçados sobre a Europa, quer seja nos Estados Unidos, que são vistos hoje como uma grande potência mundial, e existe aqui um grande dilema, e até já umas vezes tocámos isto, entre qual é o próximo grande império mundial, se é novamente os Estados Unidos, numa recuperação, ou se acabará por ser a China que toma o lugar dos Estados Unidos na liderança mundial. E esta semana tivemos um impacto entre os Estados Unidos e a China, não é? Queres partilhar? Sim, o impacto, toda a gente viu nas comunicações sociais, provavelmente, foi o balão de ar quente, não é? Balão meteorológico, ou não,
que foi abatido pelos Estados Unidos depois de ter sobrevivado os Estados Unidos inteiro. Isto só para entrarmos outra vez na parte bélica. É uma intensificação. É uma intensificação ou não. Hoje também hoje tive uma notícia que durante o tempo do Trump também houve vários balões meteorológicos chineses que passaram lá e nada se falou. Portanto, hoje também andamos numa parte mais... Temos uma fase bélica na comunicação social e das redes sociais. Sim. Que é só uma parte que é uma diferença muito grande. Hoje, acho eu, o clima das redes sociais, existir em redes sociais, do que era no passado. E aqui, se calhar, baralha um bocadinho os dados para o futuro. Sim, enfim, tem a ver com a narrativa dos mídias, não é? Provavelmente mais interessada e mais atenta a um lado... E as próprias pessoas a puxarem, cada um pela sua... puxarem a brasa, cada um à sua sardinha, não é? E que levam as coisas muito mais a extremos. Ou seja, nós passamos da conversa de café, no café, para a conversa de café para o mundo. E isso irá ter implicações, sem dúvida. Sim. Então, sobre esta forma de como é que as pessoas se relacionam entre si, aquilo que nós chamamos de ordem interna tem muito a ver com as regras que os sistemas, as regras e os sistemas que os países ou os impérios criam para reger a modo como as pessoas se dão entre si, não é? Como se interrelacionam. E estes sistemas comportamentais reais das pessoas produzem consequências, nomeadamente a ordem ou a desordem interna, que é aquilo que nós vamos falar aqui. A parte que me parece importante é que a grande motivação normalmente das pessoas é pela riqueza, não é? E pela forma como perseguem a riqueza. Portanto, aqui tirando se calhar algumas ideias do livro, a ordem interna e externa acontecem em momentos muito próximos e interconectados. E isto formou algum padrão no passado. E é possível, através de analisando o passado e todos estes algoritmos, que obviamente o Ray Dalio também estudou a história, falou com historiadores, mas também usou algoritmos para estudar a história. Quando é que evento A provocou evento B, quando é que evento C provocou evento C, e tudo isto são probabilidades. E esta análise criou um padrão em que a luta pela riqueza e poder gerava sistemas de ordens internas e externas evolutivas. E, portanto, à medida que as pessoas lutam pelo poder de formas diferentes, internamente, num Estado, ou num país, ou num império, à medida que se alteram os comportamentos deles, vai-se gerando a desordem interna que normalmente leva ao passo 6, que é o tal passo de a queda da revolução, ou guerras, como tu terminas o capítulo 5, que é com a entrada da fase 6 de qualquer império. Aquilo que nós estamos hoje aqui a defender é a ideia de olharmos para estas coisas e conseguirmos perceber melhor se estamos no princípio de uma fase 5, no princípio de uma fase 6, porque passa aqui a analogia que foi feita até pelo... No final da fase 4, e depois também depende de cada país, acho que foi, cada região. Vai. Ele defende que os Estados Unidos está na fase 5. Sim, e que nem todos estão. Por exemplo, a Índia e a China estão em fases totalmente diferentes e opostas. Estão precisamente, se calhar, numa fase 3 de emergente e em crescimento. Aliás, eu tenho uns dados engraçados que acho que nunca é demais partilhar aqui alguns dados de comparação sobre os Estados Unidos e a China. Se calhar é só uma frase, mas que deixa aqui muito clara a visão. Eu vou partilhar mais à frente. Aqui a ideia para já é de que, de facto, o grande império mundial estará numa fase 5, numa fase mais de decadência, e que a desordem interna é um dos grandes potenciadores dessa decadência. Muitas vezes os impérios caem não só por guerra com o exterior, mas por guerra interna e conflito interno. Não é? Isto é um dos sinais da doença. Sim, ele defende, tem tudo a ver sempre com... Aliás, ele fala da mistura clássica, que são grandes conflitos internos, consiste o país e as pessoas do seu Estado estão em má situação financeira, têm grandes discrepâncias de rendimento e vai existir um choque económico grave negativo. Ou seja, a parte financeira, claro que tem todo o pensamento do Ray Dalio, a parte financeira é fundamental. Tudo o resto gira à volta disto e depois, claro, ele também identifica que cada país tem cultura diferente, obviamente. Nós vemos que países como os Estados Unidos são claramente mais belicistas e chegam a maiores extremos de violência do que o país como Portugal, não é? Embora Portugal, na sua história, para quem sabe de história, Portugal teve os seus momentos de violência
embora a Revolução de Abril não foi uma revolução pautada pela violência, houve pouca violência, houve os tiros, mais pacíficas, houve os tiros e tal. Mas a Sérvia, que é um país onde eu visitei em 98 e que é um país em que as pessoas são mais belicistas que Portugal, claramente, também teve a sua revolução no final do Milosevic e também foi uma revolução tranquila. Dado o passado da Sérvia, foi uma revolução bastante tranquila. Portanto, isto para dizer que diferentes países diferentes culturas reagem de forma diferente. Sim. Tal como a China, hoje que está num ponto diferente, nós não imaginamos agora, na China, as pessoas saírem para a rua e manifestarem-se de uma forma altamente violenta, com armas, ou invadirem, por exemplo, como aconteceu nos Estados Unidos, não é? Em 2020, já não lembro o ano, 2020, a invasão do Capitólio. A invasão do Capitólio. Isso não nos... parece-nos mais difícil disso acontecer na China, principalmente ainda por cima no tempo de hoje, ou seja, no tempo que corre hoje, parece-me mais difícil. Mais para a frente, se as pessoas ficarem... Mas uma parte disso tem a ver com liberdade também, não é? Porque tem a ver com a cultura. As consequências são muito mais graves de invadir um comparativo ao Capitólio. Na China, a consequência de o fazer é muito mais grave do que fazeres nos Estados Unidos. Não é? Certo, mas também tem a ver com a cultura, que eu vou arriscar a dizer a palavra submissa, e agora estou a arriscar, se calhar não estou a definir bem a cultura, mas é uma cultura em que as pessoas são mais... como é que eu ia dizer? Não sei se é submisso, outra palavra. Ou seja, não, mas... Okay. Há autoridade. A autoridade tem outro papel na vida das pessoas que nos Estados Unidos não tem. Não é? Nos Estados Unidos é land of the free, portanto toda a gente acha que é mais livre para... Mas tem a ver também com questões históricas e como é que os países têm sido nos últimos 100 anos para trás. Não é? A cultura chinesa é uma cultura milenar. Portanto... As consequências serão mais ou menos violentas e mais ou menos bélicas. No entanto, até acredito que muitas vezes em situações de grande castração de liberdade, ou seja, casos como a China, havendo uma revolução será provavelmente muito mais sangrenta do que uma, se calhar, mais ocidental, onde existe espaço para manifestação da diferença. Sim, tanto que havia a luta entre o Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung, não tenho a certeza se na altura era o Mao Tse-tung, mas o Chiang Kai-shek exilou-se para Taiwan. E nessa altura era uma luta na China de poder, e foi uma luta muito complicada, que depois eles amainaram por causa da Segunda Guerra Mundial, e depois ele teve que sair para Taiwan. Portanto, isto vai dizer que, de facto, ou seja, dada a poção mágica dos eventos, provavelmente qualquer ser humano ou qualquer cultura irá reagir de forma violenta, inclusivamente Portugal. Mas se calhar fazia aqui um detour, um desvio só para... estamos a falar de luta por poder no que diz respeito à liderança do país, não é? A revolução política, a revolução governamental, mas há outro lugar que tem a ver com as pessoas lutarem pela sua própria vida e por melhores condições na sua vida. Portanto, uma luta social ao nível do povo, que tem a ver com como é que as pessoas escolhem fazer a sua luta para obter ou distribuir a riqueza e o poder na sociedade. Sim. Não necessariamente só a liderança, mas também na sociedade. Como é que isto tem a ver com desigualdade? Não é? A desigualdade financeira, de salários, a desigualdade dos ricos e dos pobres, claro. O gap. E aqui é importante perceber que isto é a coisa mais determinante na história sobre a forma como os países atravessam os tempos. É a forma como as pessoas escolhem lutar pela desigualdade e pela forma de distribuir riqueza e poder. Há outras formas que ele também menciona aqui, que normalmente também têm sido, ao longo da história, formas importantes e que me parece que hoje, embora uma me pareça até crescente, eventualmente, a outra parece-me claramente decrescente, que é a ideologia e a religião. Que são momentos históricos em que as pessoas lutaram por coisas ambas são socialmente. Poder, não é? Ambas são poder. Ambas são poder. Portanto, são poderes diferentes, mas sim. Certo, mas tem a ver com o poder, não é? Ou seja, tem a ver com quem, da forma como a sociedade é regida. Sim. Porque estas coisas, aqui parafraseando, desculpa, o Ray Dalio novamente, para garantir que isto fica dito neste lugar, porque estas coisas têm implicações em todos os aspectos das vidas das pessoas, começando por impostos, pela economia e depois a forma como as pessoas se relacionam entre si nos momentos de recessão, de paz e de guerra. Portanto, basicamente isto é um como ele chama, o vai-vem da maré, não é? Da maneira cíclica como as pessoas se dão nos momentos históricos. O momento 4, por exemplo, que falámos de um ciclo
de estabilidade e de crescimento tem a ver com uma energia e uma concorrência saudável entre pessoas, mas onde as atividades produtivas conseguem entregar a riqueza de uma forma distribuída e justa, ou mais justa, pelo menos. Sim. Mais para a frente ele tem uma série de frases sobre isso que a gente... Da ordem produtiva. Sim, é mais para a frente. Acho que vamos lá chegar. É em breve. Ok. Lá chegaremos. Mas aqui é importante reter esta parte. Quando a concorrência é saudável, as pessoas concorrem na sua vida e aqui materialmente concorrem por cargos em empresas, concorrem criando empresas, concorrem com outras. Quando a produtividade gera, quando há um investimento que gera produtividade que depois vai distribuir e vai gerar impostos e que é um crescimento em conjunto de todas as partes da sociedade. E quando isso acontece, outros eventos, como por exemplo, hoje nós estamos a ver muitos eventos da comunicação social, de uma série de políticos que podem ou não, nós não sabemos, como um amigo como nós diz, só depois de transitar em julgado, não é? Sim. Só depois de transitar em julgado é que saberemos, mas podem ou não terem usado ou abusado da sua posição. Não sabemos se foi verdade ou não. Não obstante, quando estamos numa fase em que de crescimento, em que há dinheiro para todos, em que os impostos ainda não são muito altos porque o Estado ainda não tem muitos gastos. Quando há uma distribuição justa também. Estas situações, mesmo que ocorram, e que ocorrem provavelmente na mesma medida, só que não são tão visíveis, as pessoas não estão tão chateadas umas com as outras, e os eventos que vêm cá para fora passam mais pelos pingos da chuva. Nesta fase em que há dificuldades, o Estado não gera dinheiro suficiente para fazer face às suas despesas, onde há uma grande diferença entre rendimentos das pessoas. Claro que tudo isto acicata o espírito, sim, o espírito mais belicista que cada um de nós tem. É esta desigualdade, não é? E isto vem sempre de um histórico, aqui já lado governamental, vem sempre de um histórico de endividamento, claro. Que lá está, é numa fase 4, em que há excesso de endividamento. Esse endividamento não é produtivo, como nós falámos no episódio passado. O endividamento que não é usado para potenciar a economia, é usado para o despesismo e para os luxos, que depois não são só a nível governamental ou estatal, são luxos também a nível pessoal das pessoas, que sim, para chegarem ao nível de vida que tinham, agora têm que se endividar para manter o seu nível de vida, na fase 5. Certo. Portanto, numa fase onde os salários tendem a não aumentar tanto como a despesa. Claro. E isto vai acontecer daqui a... Nós estamos nesta fase, não é? Mas daqui a X anos, quando entrarmos num período mais complicado e voltarmos outra vez a um período mais próspero, e vai acontecer exatamente a mesma coisa. É uma fatalidade. É uma fatalidade. E por mais que entremos aqui em utopias, não é? E eu e o António de vez em quando temos várias utopias, é muito complicado lidar com o espírito humano e com a forma como as pessoas que têm poder usam o seu poder e ainda por cima na democracia, que é uma fase muito complicada, em que nós temos que, para ser eleitos, nós temos que agradar às pessoas, não é? E isso faz com que, inexoravelmente, os governantes vão tomar decisões que vão para manter o seu posto político, o que vai, inexoravelmente, outra vez, criar... Para o novo ciclo de... Não, criar problemas financeiros. É muito difícil distanciar esta visão governamental, porque na verdade, enquanto somos governados por pessoas, as decisões são tomadas por pessoas e as pessoas têm culturas semelhantes quando governam em conjunto e, portanto, é difícil dissociar isto de uma frase que hoje é popular nos social media e que é muito usada, e eu acho que deve ser entendida mesmo até a exaustão, que é a ideia de que tempos difíceis geram homens resilientes geram tempos mais fáceis geram homens mais fracos, homens mais fracos geram tempos mais difíceis. E, portanto, voltamos sempre a este ciclo. Quando nós não temos um histórico, eu ainda há tempos
há semanas, creio eu, numa palestra, referi a ideia de que nós olhamos para trás e lembramos-nos, nem sei se não foi no podcast, já não sei se foi numa palestra no podcast. Se foi no podcast, os ouvintes já ouviram, vão ouvir outra vez. A ideia de que nós olhamos para trás e os nossos avós é que foram resilientes e passaram tempos difíceis e etc. Os nossos pais cresceram em tempos difíceis, portanto, quando crianças, e depois já conseguiram criar um ambiente, quando chegaram a lugares de poder, durante a sua maturidade, não é? Como homens, conseguiram criar coisas que eram produtivas e que eram fortes e que percebiam que a vida era difícil e que ter uma coisa bem montada é difícil e dá trabalho. Depois nós já crescemos em épocas mais de fartura, não é? Não bem todos, mas se calhar anos 80, 90 estamos a falar de... comparado com os anos 40, mais 50, exatamente. Era o... E que já só temos uma memória vaga de a vida do avô era muito difícil. E depois ficamos a achar que o antigamente era difícil. E que isto é sempre uma coisa cada vez mais fácil. E que a vida era difícil, mas agora não, é mais fácil. Sim, mas já vai haver um momento. Mas para trás já houve momentos mais fáceis. Já houve prosperidade para trás. Já houve gerações que nasceram na fartura. Já houve os loucos anos 20, não é? Por exemplo, que era uma altura de total euforia e total prosperidade. Portanto, a ideia que nos falta perceber é a ideia deste zoom out que eu falo sempre, que nos traz um valor incrível para a vida, que é perceber que estamos só dentro de uma coisinha ridícula. E no outro dia me lembrei de uma imagem que fisicamente ajuda muito. E eu estava a pensar nestes meus pensamentos um bocado filosóficos. Quem nunca andou de avião consegue ou não perceber a nossa pequenez à distância? E o que é que faz quando tu olhas de avião para cima de uma cidade e percebes o quão ridículo que é e o quão insignificante é que é cada pessoa que está ali pequenina numa rua a andar e vês um carrinho a andar e vês outro. Se estivesse a 10 mil metros, não vês. Aí já não vês, mas quando estás a aterrar ou a levantar, há um momento em que tu percebes, olha ali a cidadezinha e está tão calma, não é? Àquela distância está tão calma. Mas aquelas pessoas eventualmente estão super nervosas lá em baixo. Sim. Cada uma com os seus afazeres e com as suas coisas. E este zoom out, mesmo físico, há muita gente que descreve isto, até quem já visitou o espaço e olhou para a Terra. Okay? Isto é muito mais, traz uma perspectiva engraçada. Aliás, o criador do Ubuntu, portanto, do software, do Ubuntu, que é uma pessoa muito virada para a ecologia, etc., diz que isso mudou a vida dele quando olhou para a Terra de fora. E, inclusivamente, ele é um investidor em São Tomé, é um dos grandes investidores em São Tomé, e foi a partir daí que ele decidiu criar algo diferente, um eco-resort com uma coisa diferente, com uma visão ecológica da vida, etc. Mas isto só para dizer que a nossa perspectiva, quando temos a oportunidade de ter uma perspectiva mais distante, conseguimos aperceber de uma data de coisas que são extremamente influentes para aquilo que é o curtíssimo prazo, não é? E nas finanças esta noção, nas finanças, nos governos, nos ciclos, nos impérios, tudo isto eu acho é repetitivo. Nós podemos andar aqui a batalhar sobre o que é o melhor sistema de governo, se é mais coletivista, se é mais individualista, e podemos andar aqui todos a batalhar do que quisermos. Mas o que eu acredito hoje é que batalharmos o que batalhemos, esteja no poder o sistema de governo que estiver, ele vai cair, eventualmente, e vai haver um novo que vai ser parecido ou completamente diferente. E essa batalha e essa luta essa mudança pode ser dura ou pode ser mais tranquila. Mas que há de mudar, mas que há de tudo mudar, na natureza muda, não é? Tudo na natureza muda. Ou seja, quando nós falamos de utopias em que se fizermos isto vamos ser felizes para sempre e vai ser assim, não vai. Não vai. Eventualmente vai haver um ser humano ou um grupo de seres humanos que vão abusar da sua posição e eventualmente vai mudar. Claro que, utopicamente, defendemos que, pode-se defender que o sistema, não vou dizer qual é o sistema, mas o sistema só se faz se todas as pessoas acreditarem nesse sistema. É verdade. Agora, é preciso que toda a gente acredite. E como é que é a forma de e como é que nós fazemos com que toda a gente acredite no sistema? Até hoje só há uma, acredito, não é? Entre aspas, para quem te está a ouvir, que é obrigar as pessoas a acreditar. Porque as pessoas, se nem numa família, que é uma coisa simples, as pessoas não podem ter diferenças grandes, quanto mais num sistema com centenas, milhares, milhões de pessoas, ou bilhões no caso do planeta.
é muito complicado, portanto, se eu tivesse que apostar, não vou estar cá para pagar a aposta a quem quiser apostar comigo, nem para cobrar se ganhar, mas se eu tivesse que apostar, eu concordo com o Rei Dálio e apostaria que vamos sempre mudar e o sistema irá perdurar para sempre. E segundo o Ray Dalio, e sobre vou entrar aqui numa coisa um bocadinho concreta relativamente, porque estamos a falar dos problemas que existem sociais e internos. Eu gostava de enumerar alguns dos que são hoje identificados como problemas internos e vou fazer uma comparação, até porque existem casos específicos dos Estados Unidos e existem casos específicos da Europa sobre graves problemas internos e dificuldades internas de cada um destes impérios. Se quisermos considerar que a Europa é um império e assumir que a União Europeia é algo que funciona, porque isto é questionável, que funciona ou que vai funcionar, porque é altamente questionável, e a desunião que podemos ver nos Estados Unidos hoje, com alguns Estados a quererem seguir caminhos diferentes de outros, isto é uma desunião interna, é desordem interna. Também vemos isso na Europa, e há alguns perigos na Europa bastante patentes que eu acho que temos que os mencionar aqui. Se calhar, primeiro, o choque de, segundo o Ray Dalio, analisando com métricas e algoritmos percentualmente as coisas, estão presentes 60% a 80% dos sinais de alerta que levam normalmente a desordem interna e a conflitos graves, e que normalmente, quando chegam a 80%, há uma hipótese em 3 de haver uma guerra civil ou uma revolução. E, portanto, nós estamos muito próximos disso. E, portanto, apesar de não ser algo que está iminente hoje, portanto, uma hipótese em 3 são 33% de hipótese de haver uma revolução ou uma guerra civil nos Estados Unidos, neste caso, e que, pronto, eles atualmente estão entre os 60 e os 80. Deixa-me só, Força. só por causa de não estarmos lá, de facto não estamos lá, mas os portugueses têm aquela forma, aquela expressão, não é? Basta como é que é? A gota, o copo entorna, não é? Basta uma gota para fazer transbordar o copo. E nós nunca sabemos qual é essa gota. E quero só relembrar, 2011 foi na Revolução Árabe, a Primavera Árabe, que começa com um rapaz que simulou, portanto pegou-se fogo ele próprio, na Tunísia, porque ele já não aguentava, ou eram os impostos, ou era qualquer coisa a ver com o sistema que ele tinha. Já não se aguentava e imolou-se. E isso foi o tipping point do inglês para toda a Primavera Árabe. Portanto, às vezes, ou seja, pode acontecer amanhã, pode haver qualquer coisa que ele despoltar, e nós só posteriormente é que vamos perceber, ok, foi aquilo e naquele momento não sabemos. Aliás, o Reinaldo diz isso, a gente não sabe que se já está em guerra civil, ele diz isto no livro, mais para a frente, se não sabemos, podemos já estar e não sabemos que estamos, que não é claro que estejamos. Já acho que existem, honestamente, daqui do meu lado, eu acho que existem já manifestações de uma certa guerra civil. Ela simplesmente toma outras formas. Sim, da internet é uma guerra civil completa. Sim, mas eu digo que toma outras formas porque não é norte contra sul. Se calhar é posturas sobre temas sociais. E claramente parece-me guerra civil a mim. É separação total. Claro. Não é? Só que as pessoas estão separadas fisicamente. Racial, sexual, do que quer que seja. É a separação total interna. E a questão aqui tem a ver com quantos se conseguem unir em núcleos de um lado e núcleos do outro. Quantos é que concordam contra quantos concordam noutras coisas. E depois vão para a internet, para as redes sociais e eventualmente depois chega a uma guerra física com o resultado de uma clara separação entre partes. E eu tenho aqui uns gráficos engraçados que eu gostava de partilhar. Mas para não me perder, os 10 tópicos de crise nos Estados Unidos que eu mais ou menos identifiquei seguem nesta ordem. Primeiro, a desigualdade na riqueza a desigualdade na riqueza e nos salários, no rendimento. Okay? Eu acho que isto é o grande promotor de crise interna, porque as pessoas, quando não têm o dinheiro suficiente para a sua vida, vão obviamente fazer algo em relação a isso. E quando os outros têm muito mais, e quando outros têm cada vez muito mais, claro, e estão-se a distanciar. Eu já partilho aqui um gráfico a seguir sobre como é que se está a distanciar a riqueza, mas se calhar primeiro gostava de enumerá-los todos. Portanto, a desigualdade na riqueza, eventual injustiça social racial, é uma questão pesadíssima nos Estados Unidos, ok? A polarização política, cá está, republicanos versus democratas. Eu tenho também aqui um gráfico para partilhar e uns estudos de mercado feitos de questionários. Mas esses dois temas, racial e
E o income? polarização política são reflexo da disparidade de incomes. Parece-me que é... Estão relacionados, sim. Não, mas parece-me que é claro, ou seja, no sentido em que se tu tiveres menos disparidade de rendimentos e se o Estado tiver a receber os seus impostos e a providenciar a todas as pessoas, as outras coisas funcionam, ou seja, os problemas podem lá estar, mas não se notam tanto. Mas por trás destes todos vais ver que existe o dinheiro. Por trás deles todos está o dinheiro, queres ver? Por exemplo, o que vem a seguir, o acesso a cuidados de saúde e o custo que eles têm para a população. É um dos graves problemas dos Estados Unidos, o acesso à saúde. Completamente. Outro, aqui menos relacionado, mas que pode potenciar para termos mais bélicos, a violência com armas nos Estados Unidos, que é um tema crescente e é um problema crescente. Outro que me parece mais lateral tem a ver com, e está identificado em termos de estudos, mas tem a ver com o climate change, portanto, alterações climáticas Mas isso tem a ver com a polarização de opiniões. Sim. Ou seja, vai dar... Outro tem a ver com momentos de crise também, a falência do sistema educativo. Não a falência financeira, pode até ser também, mas não era disso que eu estava a falar. É a falência como modelo de educação e as falhas terríveis que temos no modelo de educação. E também podemos estar a olhar para o nosso país e para a Europa em relação a estas coisas. Acho que era importante contrastarmos tudo isto com o que vivemos hoje. Portanto, a educação. Depois, a questão do abuso de substâncias e das drogas, que também poderá ser um subterfúgio. Os vícios. Especialmente os opiáceos nos Estados Unidos. Mesmo o álcool também, quem bebe excesso. Mas a gravidade de algumas substâncias é muito superior ao álcool, ainda que o álcool seja muito mais crónico. Eles têm todas as metanfetaminas e essas coisas que na Europa, pelo que eu saiba, não existe tanto. E acaba por ser um refúgio social e depois acaba por ser um refúgio económico e um problema económico e social, um problema de saúde, transversal a tudo. Não é? Depois temos também a questão da saúde mental e o bem-estar, e isto eu associava a uma outra coisa que é muito, muito minha, mas eu acho que isto tem muito a ver com o envelhecimento da população no mundo ocidental, que é patente, é enorme. O envelhecimento da população no mundo ocidental é enorme, e isto gera questões também financeiras, mas questões de saúde também, porque vai sobrecarregar a necessidade de cuidados de saúde. Okay? E depois, outro que me parece determinante, e há pouco quando falaste do já não se consegue aguentar a vida com isto, com o nível como as coisas são, deste o exemplo da Primavera Árabe, ok? Eu acho que isto pode ser um grande gatilho relativamente ao mundo ocidental, que é o custo da habitação. Claro. Okay? Claro, obviamente. O custo da habitação, que pode levar... e eu acho que este é um grande gatilho para criar... Para as novas gerações, para pessoas assim, mais novas do que nós, que é muito complicado, mesmo em Portugal, comprar-se uma casa, não é? Nós ainda vivemos uma altura que foi possível, mas hoje em dia parece-me que, algumas pessoas... muito mais difícil. Hoje em dia é muito mais difícil. E depois tiraram uma série de... Os empréstimos passaram a ser muito mais complicados por causa do LVT, que é a taxa de esforço. Mudaram as regras por causa da crise de 2012 da Europa. Portanto, é muito complicado. E as pessoas vão... Principalmente os jovens, os mais novos, que estão a ver o seu dinheiro e por cima vão alugar uma casa que também não é nada barato, e isso pode ser um gatilho importante. A partir do momento que fica insustentável, mas o gatilho vai haver movimentação social. O gatilho do antigamente, ou seja, antes de 1900, era sempre a comida, não é? Sim. Por isso é que os romanos tinham o pão e circo. Desde que haja pão e circo, a coisa vai lá ao sítio. Portanto, e esse é o problema que não parece que vai acontecer. Não parece que vai acontecer. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Quer dizer, claro que sim. Não estava a pensar se os preços agora de todos os bens alimentares começarem a explodir. Sim, já lá vamos a esse ponto. Também há aqui um gráfico engraçado para partilhar sobre o preço das coisas versus a variação de rendimento. E isto nos Estados Unidos. Certo, mas uma coisa é deixar explodirem mesmo ao ponto de se tornarem algo que representa uma parte gigantesca do... Sim, se tivermos o preço da comida mais preço da casa e as pessoas não podem fazer mais nada a não ser trabalhar para a comida e para a casa,
a determinada altura vão começar a haver, e já há muita gente, atenção, eu estou a dizer isto, mas eu sei que muita gente, principalmente em Portugal, vive assim. Ou seja, quem ganha o salário mínimo e vive numa casa, ou seja, um casal com salário mínimo com 2 filhos, eu acho que é muito complicado gerir isto, principalmente se estiver a alugar uma casa que não venha uma casa de trás. E principalmente nos centros urbanos. Nos centros urbanos, completamente. Olha, antes de irmos esmiuçar estas coisas, eu acho que tenho aqui umas coisas engraçadas sobre os Estados Unidos que a verdade é que cada vez que eu ia juntando mais um gráfico, Pois é. eu só pensei, isto está mesmo por um fio. Os Estados Unidos estão mesmo agarradinhos por um fio. Mas antes de esmiuçar os Estados Unidos, deixa-me falar da Europa. Deixa-me dar aqui os 10 que eu identifiquei para a Europa. A migração e os refugiados, que neste momento já não se fala muito, acho eu, outra vez, mas de vez em quando aparece como grande porque questão. isso até acaba por ser positivo porque traz mais pessoas para trabalhar. Mas o problema é que não está a ser tratado de uma forma positiva e integradora, ok? Claro, e esse Esta aqui é a questão, porque de facto existe falta de mão de obra para trabalhar, de facto existe necessidade de gerações mais jovens a entrarem na Europa. Isto é uma renovação que é necessária e que nós temos esta vantagem face aos Estados Unidos. Só que vai gerar. Se nós estivermos em período de expansão, o que é que acontece? As pessoas são mais facilmente integradas, não vai haver tantos problemas, mas como estamos num período assim, isto vai servir para acicatar outra vez. Hoje a palavra é acicatar. Hoje é a palavra acicatar. As hostes, principalmente neste caso, daquelas pessoas que são mais conservadoras e que estão a ver os imigrantes que vêm de fora da Europa como uma ameaça ao nosso estilo de vida dos Estados Unidos. Eu acho que isto tem a ver com uma coisa, que não é um plano. Não há um plano. Claro que sim, não há um plano. E não é um plano porque... Mas mesmo que haja hoje, chegamos a um ponto, acho, na minha opinião, que mesmo que agora haja um plano e que nós que somos completamente favoráveis à imigração, aliás, eu até sou favorável nem sequer existir em fronteiras, mas isso é outra conversa. Qualquer plano que seja feito, neste momento, dado que as hostes não estão contentes umas com as outras, vai dar aso sempre a posts da comunicação das redes sociais, a pessoas que vêm, políticos que vêm trazer esses assuntos para a frente e que vão gerar depois antipatias do outro lado e entramos nesta bola de neve. Portanto, neste momento... Sim, mas quando nada funciona, e neste caso não funciona, não há uma integração sequer, não há um plano para isto. O que tu crias é constantemente erros que constantemente são notícia e constantemente toda a gente pode apontar coisas que funciona de facto muito mal. Isto não tem a ver com as pessoas que vêm que funciona mal. Isto funciona mal porque nós aqui não temos regras nem formas de resolver este problema. É isto. E portanto, como não há formas de resolver... Sim, mas o meu ponto era só... Vamos acertar, vamos só discordar disto, que é, eu diria que neste caso, mesmo que haja um plano e que seja feito algo bem feito, eu acho que estamos num ponto em que já vai ser muito difícil resultar. Pode ser que sim. Não sabemos. Pode ser que sim, se calhar. Mas não há sequer um plano, obviamente. Não há um plano. Concordo contigo. Sabes o que é que também não há um plano? Brexit. Na Europa. Estão sempre a renegociar. O Brexit e o passo a seguir. Um dos promotores da União Europeia deu fora, basicamente, e afinal, o que é que temos aqui? E também não me parece que haja aqui um plano, e acho que isto vai criar graves problemas no caso da Europa. Depois tem a questão da Irlanda do Norte, que por causa da fronteira física e não, que depois vai dar os problemas com todos os povos e culturas em Espanha e noutros sítios, da Catalunha, do País Basco, etc. E depois são dois pesos e duas medidas. É mais um polo de problemas. E não planeado, mais uma vez. Não planeado. Quando se planeou a União Europeia, acho que a ideia... Eles nunca acharam que o referendo ia dar daquilo. Mas deu. Pois, não sei. Mas há muito tempo para resolver isso e não está a ser resolvido. Portanto, acho que é algo que é muito complicado e eu não estou a ver... É um poço de instabilidade. Outro, e este muito determinante, e aqui engraçado, que é específico da Europa também. Populismo da extrema-direita. Ok? Isto é relevante. Principalmente na ideia de que, e isto pode acontecer à direita ou à esquerda, mas principalmente na ideia de que existe aqui uma força grande numa atitude totalitária. E isto parece-me importante pensarmos, porque ninguém olha para a Europa assim. Estava a ver um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial a grande luta na Alemanha era entre os nazis e o Partido Comunista. Portanto, eram dois Partido Comunista Alemão. Vou abusar e dizer que são duas faces de uma moeda parecida, e depois foi resolvido com, neste caso, os nazis
acabaram por matar os comunistas e resolveram assim. E resolveram o caso. Mas tem um reforço, eles auto-se reforçam até um ter mais poder e acabar com os outros. Ok. Neste caso, os populistas. Neste caso dos pontos identificados, temos aqui agora uma senda de pontos, todos seguidinhos, que mais ou menos alinham com os americanos. Primeiro, alterações climáticas também. Portanto, ponto 5. Ponto 6, o envelhecimento da população e o problema das pensões. A Europa acho que ainda está pior que nos Estados Unidos. Pelo menos aqui eu pus isto como ponto principal, nos Estados Unidos não pus, portanto aqui pus como maior problema. Cá está também, igual aos Estados Unidos, polarização política. Que não aparece nos Estados Unidos, mas que eu creio que é um problema grave nos Estados Unidos, mas menciono aqui a cibersegurança, portanto a segurança na internet e a privacidade e os problemas de privacidade, que eu acho que são altamente relevantes e já fiz um episódio sobre isso. Convidava toda a gente a ver o episódio sobre a censura. Quem não viu, por favor, façam-o, porque acho que é muito relevante. E acho que este ano vamos na Europa passar tempos difíceis relativamente a isso. Também o problema da saúde na Europa. Censura, não lhe chamo censura, é pôr alguma ordem na casa. E agora, para quem não está a ver a minha expressão facial, eu acho que era esse o objetivo da caneta azul do tempo do Salazar. Pôr ordem na casa. Pôr ordem na casa, não é? Ajudar estas pessoas a estarem esclarecidas. Exatamente. Dizer o que está certo dizer. Exatamente. E não pôr pessoas que têm opiniões contrárias às estabelecidas a falar, porque só vão dar chatices. Sim. Que não está a ver a expressão facial. Aliás, no outro dia tivemos uma declaração de uma pessoa envolvida na política portuguesa, que eu depois posso partilhar o nome e essa notícia que surgiu, onde essa pessoa diz só: precisamos de regular as redes sociais porque as instituições estão a ser descredibilizadas. Exatamente. Engraçado. Onde é que está a preocupação sobre elas mostrarem-se credíveis? Sim. Eu não percebo onde é que estamos com a cabeça, mas no momento em que precisamos de regular o lugar para as pessoas não poderem descredibilizar instituições, a preocupação dessa pessoa passar a ser: vamos regular isto, mas não vamos precisar de mostrar que somos credíveis, acho que está tudo dito. Não é? Bem, ele pode haver, não foi isso que ele quis, não foi dessa forma que ele quis dizer, foi que há muitas pessoas a fazerem, a mostrarem informações erradas e temos que combater as fake news e essas coisas todas. Isso não acontece por regulamentação de liberdades, isso acontece... Acontece, toda a gente pensar a mesma coisa, tá? Já não é? Acontece. Okay. Tenho dificuldade em rir-me muito com este tema, porque de facto é uma coisa que me incomoda profundamente. Eu sei. Esta ideia de que existe um conjunto de pessoas que são o Ministério da Verdade. Isto incomoda-me profundamente, porque só vai ter um lugar que todos sabemos, que é comprar o livro e ler, não é? Claro. Mas deixa-me ver, eu vou tentar encontrar, mas o Rei Dálio fala exatamente no final deste capítulo sobre essa situação, agora não estou a encontrar rapidamente, em que no final, em que eu até escrevi aqui Ministério da Verdade, porque é exatamente, e tu tens um episódio sobre o Ministério da Verdade, sim. E é exatamente isso que nesta fase em que nós estamos, vai sempre existir algo. Claro, como uma necessidade de repor uma ordem quando já não é possível repô-la por ações. Tentas repô-la com artifícios, não é? Com não oportunidade de poderes pôr em causa algo que está errado. Claro. Não é? Deixa-me terminar aqui com o healthcare, portanto, mais uma vez também na Europa, as questões da saúde. Todos sabemos. Na Europa isso é um bocadinho diferente dos Estados Unidos, porque funciona de outra maneira. Felizmente, e vou sublinhar o felizmente, nós temos uma consciência... e gastamos muito dinheiro nos serviços da saúde. Podemos argumentar, devemos gastar mais, etc, obviamente, mas é algo que para mim é uma das grandes vantagens que a Europa tem. Eu não conheço a realidade chinesa, mas face aos Estados Unidos, em que de facto acho que o acesso à saúde é imponderante, e na Europa nós estamos muito melhores que os Estados Unidos. Mas são tudo coisas que nós vemos hoje em crise. Eu antes de passar aqui aos salários, ia passar agora aos salários, mas antes já agora pegava nisto, que é, em Portugal nós temos visto, e acho que não vale a pena também fugir aqui ao que está a acontecer na atualidade, nós temos visto semana após semana problemas não resolvidos na área da saúde, certo, com manifestações de já pessoas que já não aguentam a estrutura como ela está, ou seja, um desinvestimento na área da saúde, um não investimento na área da educação,
Portanto, são os pilares da sociedade. Mas António, quando nós crescemos nos anos 80, nós éramos crianças dos anos 80 e eu infelizmente sempre tive vários problemas respiratórios, não foram respiratório como tenho agora. E eu ia várias vezes ao hospital. E o ano passado, há 2 anos, infelizmente tive que ir uma vez ao hospital. E a sensação que eu tive, sobre outro tema que não foi de respiratório, mas pronto, e a sensação que eu tive é que, e eu era criança e eu não me lembro bem, obviamente hoje tenho mais consciência, mas que não era assim tão diferente, ou seja, as horas e horas que eu passei no hospital, quando era criança, ou no médico, não era tão diferente do tempo que depois eu acabei por me ir embora, porque eu tive 1 hora lá e estava 40 senhas para ser atendido e foram 2 senhas, portanto eu fiz as contas e ia demorar até mais de 10 horas e eu fui-me embora, então fui a uma urgência privada. Pronto, decidi. Na altura não havia, ou havia muito pouco, o privado. O que leva depois a uma conversa muito mais complicada e que não é agora para ter, que é se este sentimento de degradação que nós temos no Serviço Nacional de Saúde e nos serviços de saúde tem ou não a ver com o facto de haver privados que podem, de alguma forma, manipular, ainda por cima com os PPPs. Eu fui ao Hospital de Cascais, que é uma PPP, enfim. Isto é outra conversa, não é para agora, e é muito complicada. Sim, parece complicado. Mas é muito complicada de abordar sequer, porque toca em muitos pontos. Mas eu acho que as expectativas também são diferentes. E eu acho que há sempre a questão de expectativas. E que o Rei Dálio nunca fala, ou não fala das expectativas da forma como nós muitas vezes falamos. E acho que muitas coisas também têm a ver com a expectativa de, ok, eu hoje vivo melhor do que vivia os meus pais há 50 anos, mas eu estou altamente descontente e os meus pais há 50 anos não estavam, ou há 40 anos não estavam. Porquê? Porque as expectativas eram completamente diferentes, não é? Hoje uma pessoa, para se sentir feliz, tem que ter um telemóvel bom, tem que dar uma viagem, tem que tirar umas fotografias do Burj Al Arab ou noutro sítio qualquer que ele gosta, ou em Machu Picchu, ou seja o que for. E se não fizer isso, não está contente. Enquanto para os nossos pais e para a geração anterior isso não acontecia. Não era isso. A expectativa que ele tinha era ter trabalho, ter um salário, ter uma casa, ter filhos. Portanto, pirâmide de Maslow, que eu falei muito nos inícios dos episódios, eu acho que isso também é muito relevante. Sim, isso ok. Não, estava só a tentar na mesma, se calhar sendo teimoso, indo ao ponto em que isto são pilares da sociedade. A educação e a saúde são pilares da sociedade. Se têm ou não telemóvel, mas depois vão para um hospital e ele não funciona, existe uma insatisfação com a saúde na mesma. Certo. Se o médico tem um telemóvel bom, mas depois tem um mau salário, ou tem más condições de trabalho com falta de equipamentos ou de falta de condições de trabalho, também está mal, não é? Dos anos 80... E, portanto, ele pode ter um bom telemóvel, ele pode ter viajado umas férias maravilhosas, mas quando volta para o trabalho aquilo não funciona. Mas nos anos 80, o ponto anterior, dos anos 80, era a saúde, eu diria que estava num ponto relativamente parecido em termos da qualidade do atendimento, o tempo que tu demoravas à espera. Mas eu acho que eu não sei quais são todas as métricas e não sou minimamente especialista, eu só estou a dizer do ponto de vista do que eu sinto, ok? Sim. Eu não queria aprofundar muito mais cada um deles, mas eu acho que aquilo que eu quis chamar a atenção foi só fazer um contraste entre problemas que são gerais de um império ou de uma zona económica e problemas que nós vemos no dia-a-dia nas notícias. E o que mais vemos são manifestações de professores, são decisões sobre a classe dos professores, enfim, que acho que precisam de sinais de ajuste. No final do ciclo. Tudo sinais no final do ciclo e que nós estamos a vê-los no dia-a-dia. E, portanto, é quase tentar mostrar isto está a acontecer agora. Portanto, há outras coisas que também estão a acontecer agora. Eu vou falar agora sobre a parte dos salários, que eu acho que é importante, dos rendimentos, para mostrar que tudo isto são dados concretos e que estão a acontecer hoje. Portanto, não me parece viagem nenhuma que o Rei Dálio diga que as coisas de facto estão num momento difícil. Sem dúvida. Olha, partilhar contigo e também aqui com os ouvintes este gráfico sobre o crescimento dos salários em termos líquidos desde 1990. Neste caso do gráfico podemos ver que o crescimento dos salários teve este comportamento. Eu partilho aqui contigo, para quem nos esteja a ver em vídeo, mas basicamente a partir daqui tu tiveste um renivelamento dos salários para crescerem desta maneira. E estamos a falar de percentuais que vão, e todos eles entre os 0
e os 4% agora desde o ano de 2009. Portanto, desde... É real ou nominal? E isto é wage growth, isto é, desculpa, deixa-me ajustar, mas acho que isto é real. Real. Dá-me só um segundo para confirmar isto, mas isto é real, ok? Portanto, ajustado da inflação, ou seja, não contempla a inflação. O que é que eu gostava de mostrar também, e aqui até posso partilhar outro gráfico, que é como é que os Estados Unidos se comparam. Isto é para mostrar como os Estados Unidos estão a enfraquecer como império. Repara neste gráfico, onde tu vês os Estados Unidos relativamente à percentagem de pessoas que estão abaixo do salário médio. Ok? Claro, sempre a subir. Não, é o maior. É o maior, inclusivamente Portugal está com cerca de 10% de concentração da população. Share of workers earning low pay. Ok. Com salários baixos, o considerado salários baixos. Mas Portugal, o salário médio de Portugal é muito mais Ok, mas isso é em termos absolutos. Mas também as coisas, uma casa nos Estados Unidos também é mais cara, não é? Dependendo da cidade onde vive. Sim, claro, obviamente. Portanto, tudo isto são métricas. A questão é a comparação dos Estados Unidos com a OCDE, ok? Este gráfico compara os Estados Unidos em termos de... a definição usada aqui foi a definição de trabalho de baixa remuneração, usando uma percentagem de 67% do salário médio. Ok? Portanto, 25% das pessoas nos Estados Unidos estão neste grupo, quase 25%, estão neste grupo de pessoas consideradas mal pagas. Aí está a Noruega. Aqui tem... É que a Noruega, por exemplo, tem, eu não conheço em profundidade a Noruega, mas isto tem a ver com as médias, ou seja, as médias e às vezes são enganadoras, não é? Porque a Noruega, tu podes ter na Noruega o salário médio, não há uma grande discrepância entre os salários das pessoas. Aliás, na Noruega nem sequer há salário mínimo. Não existe, não está convencionado. E se calhar há muita gente que está abaixo da média, mas como eles vivem numa sociedade em que recebem e que ganham dinheiro suficiente para para a sua vida, não é um problema, ok? Portanto... Mas a Noruega tem toda uma outra estrutura, por isso é que também não aparece aqui provavelmente. Mas se calhar a Noruega, eu não sei, mas se calhar a Noruega aí ia aparecer dos 40%, acima dos Estados Unidos, estás a ver? E pode não ser, e isso é... Não faço ideia. Exato, é verdade, obviamente que sim. O meu único ponto é para dizer que às vezes nós vemos muitos gráficos da televisão e médias disto e médias daquilo, e temos que ser muito cautelosos com o que estamos a ver. Muitas vezes os jornalistas também não sabem, porque muitas vezes é difícil de perceber exatamente o que é que nós estamos a ver. E uma das coisas muito básicas que nós somos bombardeados sempre é o salário mínimo em Portugal e depois a comparação com outros países. E raramente eles dividem o salário mínimo com o total anual a dividir pelo número de meses. Ou seja, eles normalmente metem os salários a dividir ou seja, o salário do país A recebem 13 salários, do país Portugal são 14 salários, e depois dizem que o salário mínimo em Portugal é menor, quando na realidade, se fizermos o anual e dividimos por 12, a diferença não é tanto assim. Não sei se é assim que eles medem, se eles fazem salário bruto anual, eu acho que fazem por rendimento anual bruto. Há uns tempos atrás era típico eles porem a diferença de salários. E o Portugal punha o salário mínimo de Portugal, que era, na altura, 600 euros, vamos supor. E o salário mínimo de outro país qualquer que tinha 12 salários era 1.000. Pronto, então iam dizer que o salário mínimo de Portugal era 400 euros a menos do que o salário mínimo do outro país, o que não é verdade. Ok, não faço ideia, mas não era por aí que eu estava. O raciocínio não era sobre salários mínimos, era sobre quantas pessoas estão cada vez mais a ser mais mal pagas nos Estados Unidos, porque isto é evolutivo. Cada vez há mais pessoas neste grupo. Aqui, eu acho que aqui, se calhar não introduzi bem o tema. Aqui a ideia é, dentro dos Estados Unidos existem salários altos, salários baixos, salários médios. Existe uma grande diferença de... Aqui a ideia é a quantidade de pessoas que está inserida nos considerados mal pagos é hoje cerca de 24% da população. Quer dizer que 1/4 dos americanos são pessoas que ganham mal, tendo em conta aquilo que é expectável para o país dos Estados Unidos. E Portugal diz que é 10. Tendo em conta aquilo que é normal. Ou seja, em Portugal, eu acho que em Portugal é muito mais concentrada a disparidade, apesar de tudo. Apesar de haver uma enorme disparidade em salários, e isto é em salários, não é riqueza, em salários, em income, em rendimento.
Aqui acontece que em Portugal as coisas são muito mais concentradas entre a pessoa mais mal paga e a média, o intervalo é muito mais curto. Claro. E portanto é natural que Portugal tenha um número mais pequeno, apesar de eu não achar que Portugal tenha uma boa distribuição de riqueza também em salários. Mas pronto, aqui só para dizer que os Estados Unidos estão numa situação, no mínimo, o dobro pior. Se em Portugal podes dizer hoje que a maioria das pessoas ganha menos que X, e isso é pouco, e podes-se queixar disso, nos Estados Unidos isto está muito pior, porque é mais do dobro das pessoas que estão nessa situação difícil. E uma pergunta, a pergunta é, se a pessoa que está em Portugal numa situação difícil preferia estar em Portugal numa situação difícil de receber o salário em Portugal, ou preferia estar nos Estados Unidos? Não sabemos. Não sabemos. Mas isso era interessante. São muitas variáveis. São muitas variáveis. Eu estou a falar só em termos de salário, não estou a falar em termos de cultural, etc. Estou só a falar em termos de salário e do que é que o salário dá para pagar. Aqui é isso que eu ia agora. O que é que este salário, que cada vez há mais gente naquele grupo, o que é que dá para pagar? E aqui comparas com outra coisa, que é como é que tem evoluído o custo de vida nos Estados Unidos. Portanto, por um lado, percebemos que hoje temos um quarto da população americana a caminhar para low budget e já dentro do low budget, ou seja, low income, que são pessoas que ganham pouco e muito abaixo da média americana. E depois tens alguns números, que eu partilho aqui também já um gráfico, do custo de vida que continua a aumentar nos Estados Unidos, nomeadamente dos anos 2009 para cá, o custo de todas as coisas em geral, exceto o alojamento, aumentou 15%, ok? E no caso da habitação, que falámos há pouco, sobre poder ser um trigger grave, aumentou 23% desde 2009. Os serviços médicos, que é uma das áreas mais importantes também, que é um dos pilares da sociedade, pelo menos se concordares comigo, 36%, ok? O custo da educação explodiu 40%, ok? Depois, pronto, tens os salários médios por hora, não ajustados pela inflação, que aumentaram 25%. Portanto, mesmo os salários médios aumentaram menos do que a mistura destes bens, que são a qualidade de vida. E estes salários médios têm cada vez menos gente lá e cada vez mais gente está muito abaixo do salário médio. Portanto, tu estás a ter claramente aquilo que o Ray Dalio se refere de uma sociedade polarizada, em que cada vez há maior percentagem de pobres e essa pobreza cada vez é mais expressa na qualidade de vida. Neste gráfico podes ver isso e vês outra coisa engraçada que eu achei que era giro aqui pôr a questão. Portanto, aqui consegues ver a evolução dos preços desde 2009 e aqui tens uma coisa engraçada que pode parecer um gráfico que não interessa nada, mas que na verdade tem a ver com percentagem de jovens a viver nestas condições difíceis. E tu percebes que os jovens a viver em condições difíceis são muito mais do que os adultos a viver em condições difíceis. Eles estão em casas onde o rendimento é baixo. Ora bem, vamos fazer aqui uma sequência lógica de pensamentos que me parece que não é quântica, não é física quântica. Jovens a crescerem em lares onde não conseguem fazer face a despesas de educação, saúde, casas adequadas para uma família, para o número de pessoas na família, não é? O que é que vai acontecer com estas pessoas? Não é? Como é que elas vão ter a oportunidade de sair de uma situação destas? Quando a educação explode 40% no preço e sabemos como é que é o endividamento nos Estados Unidos para a educação. Acesso à educação e pronto, e ficam para trás, e ficando para trás reforçam o ciclo da pobreza. Pronto. E aqui a disparidade social, os 1% a crescerem neste último gráfico, prometo que não partilho mais nenhum, estou a encher isto de gráficos, não partilho mais nenhum neste tema. Mas tenho aqui mais uma coisa. Também estão a descer. Não, então... ok, estava a ler mal. Certo. O rendimento dos 1% a crescer, não é? A esta velocidade que vemos aqui no gráfico para quem esteja online. Mas para quem esteja em versão áudio também já agora, partilhar que pronto, a percentagem do rendimento pre-tax, portanto, antes de impostos, passa de 16 e tal por cento para 20% no período de 1997 para agora, e no caso de os bottom 50%, ou seja, a parte da população mais pobre, passa de cerca de 14 e tal por cento para 12 e tal por cento no gráfico da evolução da sua riqueza. Portanto, pronto, fica esta ideia. A ideia, se calhar, e aqui menti quando disse que não ia partilhar mais nenhum gráfico. Toma lá mais um, Rui. Toma lá mais este.
uma coisa muito relevante nisto não é só a consequência da vida difícil para as pessoas, é também aquela parte que falámos no início do episódio sobre o investimento público em infraestruturas, em coisas produtivas para a sociedade, e isso comparado com o PIB, com o GDP neste caso. E então conseguimos perceber que o investimento feito pelo governo face a infraestruturas está claramente a descer. Ou seja, tu tens uma máquina que não está a ser alimentada com investimento nem tanto quanto era no passado. E, portanto, o que é que tens? Investimento de infraestruturas, degradação de infraestruturas, dificuldades no sistema de saúde, dificuldades na educação, lá por aí fora. Mais dívida, e a dívida é para pagar outras coisas, enfim. Pronto. Depois desta depressão, a ideia de separação vem também com a parte de a separação política nos Estados Unidos e a polarização entre partidos. E eu acho que a importância que cada um dá a cada coisa, entre liberais e democratas, sendo que aqui podemos achar que não existem só dois lados nos Estados Unidos, eu acho que existem mais. Não, hoje há muitos lados. Há muitos lados diferentes, não é? E há uma força muito grande nesta atitude woke da vida, que eu acho que isto condiciona brutalmente a agenda política, e acho que isto vai ser altamente divisório, é um elemento de divisão brutal em termos de todas as revoluções. Eu diria que no pré-revolução houve sempre algo que passou a ser divisório. Por exemplo, antes das revoluções, sei lá, antes das pessoas terem, quando começou a Revolução Industrial, as pessoas passaram a ser exploradas à séria. Aí sim, à séria. Não é que hoje não haja algum tipo de exploração, mas aí era muito pior, não é? Depois começam portanto, toda a ideologia do Karl Marx, etc., que foi para resolver um problema, e veio por bem, obviamente, foi uma evolução. Não vai resolver tudo, como parece-me que está provado, não obstante, foi relevantíssimo. Portanto, em cada momento há de haver sempre movimentos que vão criar antagonismos e que vão trazer coisas positivas, provavelmente sempre, mas podem não ser a coisa mais positiva, não é? E esse movimento que tu falas, eu não estou completamente por dentro de todas as suas idiosincrasias, mas tu saberás melhor e terás uma melhor... Isto tem a ver com depois perceberes dentro dos partidos que aquilo que eleitores de um lado dão relevância de 80% no peso, os outros dão 17%. Sim. E, portanto, claramente tu tens... polarização. É polarização. Claro. E quanto mais tu tens isto, a polarização, mais facilmente tens extremismos. Claro, obviamente. Extremismos resultam, eventualmente, E a questão é como é que se resolve isto. E de facto, o que o Rei Dálio nos fala aqui, e que isto só se resolve quando se resolver através de uma revolução, que pode ser mais ou menos uma revolução, uma mudança de regime, pode ser mais ou menos pacífica. Sim. Por vezes é pacífico, a maior parte das vezes não é. Mas os poderes têm que se medir, tal como o Ray Dalio diz, não é? Os lados têm que medir o seu poder e perceber a consequência. E ele fala de mais coisas. Ele fala, por exemplo, neste momento em que, vamos imaginar, o poder está deste lado, e deste lado há várias fações, elas vão se unir em um determinado momento para acabar com este poder. E com o inimigo comum, parece o filme A Vida de Brian, para quem viu o filme do Monty Python, né? É que ele se uniu, o inimigo comum eram os romanos, só que eles lutavam entre eles, enfim. Mas depois deles se unirem e acabarem com este inimigo, eles depois vão se desunir outra vez. Porquê? Porque eles, na realidade, eles divergem em montes de coisas. Daí as narrativas de criar inimigos constantemente externos, não é? Claro, que os Estados Unidos são muito normalmente talentosos. Claro, e depois quer para se unirem em torno de um país, uma bandeira, uma data, que agora, ao que parece, da experiência que eu vou tendo com pessoas americanas, já não é bem assim. Ou seja, as pessoas já não estão tão emocionalmente envolvidas com esta grande máxima americana do país, a bandeira. Porque estão a duvidar das instituições, e é preciso regular esta coisa da internet. Portanto, preparem-se para o que aí vem. Para pensarmos todos igual. Olha, se não tiveres nada mais a acrescentar sobre esta parte do ciclo 5 e, de facto, o panorama negro que estamos aqui a presenciar... Já vai longo. Já vamos longos. Eu terminava só com uma frase que eu te prometi que ia dizer sobre a China e os Estados Unidos, e deixava esta provocação para ti e para as pessoas que nos estão a ouvir.
A mim já não me consegues provocar. Não? E é ela. Então, Estados Unidos, a economia americana nos anos 60 era equivalente a 22 Chinas. Ok? No entanto, em 2020, pesa 1,3 Chinas. Ainda é maior. Ainda maior. Podes dizer isso, mas é a única coisa que podes dizer. Pronto, e se calhar com isto nos vamos. É isso? Acho que sim. Então, até para a semana. Acho que antes de só despedir, é este capítulo. Tu tinhas umas frases aqui, finais não, que tá gostavas aqui Sim, não, há aqui muitas frases. Eu acho que íamos demorar agora ainda mais tempo. Eu acho que este capítulo é muito bom. Eu acho que o Rei Dálio fala... Estamos a ler isto e estamos a ver... parece-me que está muito bem conseguido. E portanto, nós falamos só uma parte do capítulo. Mas acho que é muito este capítulo acho que é muito interessante, principalmente para pessoas que não gostam desta abordagem. Mais uma vez, ele é capitalista e ele acredita no capitalismo, só que ele aqui fala obviamente de capitalismo, mas não é só do capitalismo, ou seja, qualquer regime, qualquer poder, capitalista, não capitalista, seja qual for, no futuro eventualmente vai acontecer a mesma coisa, e estão aqui os passos e que eu acho que são Acho que é uma visão muito sóbria das coisas. Que isto vai acontecer. Muito pouco afetada. Tal. E vai resultar numa revolução que vai mudar tudo. Pronto. E vamos andar. Então, portanto, se calhar vamos convidar as pessoas a ler o livro, de facto, e a apanhar estas pérolas de frases que me parecem que são boas para a vida e para compreender o que é que se passa. O foco aqui eu tive aqui um foco grande em tentar trazer coisas da atualidade que tivessem a ver com isto. Uma boa ilustração. Mas acho que o livro é também mais que isto, não é? E é um convite, na verdade, se calhar até um bocadinho como inspiração para os leitores. Foi por causa de ler este livro que eu depois vou atrás das informações que confirmam ou não confirmam aquilo que ele diz e que me levam a ter uma perspectiva sobre o que é que acontece em Portugal, parecido ou não parecido com aquilo que acontece aqui, na Europa e etc. E como é que isso muda a minha vida ou não, não é? Porque, na verdade, os nossos investimentos são altamente condicionados sobre isto e eu acho que depois no final devíamos fazer um sobre como tentar defender-nos em investimentos. É o que nós andamos sempre a conversar, as nossas conversas off, e que eu passo grande parte da minha vida a pensar, e não é fácil. Óbvio. Porque é importante perceber a problemática, perceber a máquina. Eu acho que no final pode ser importante perceber, está aqui uma ideia de como fazer isto, para não sermos só teóricos. Certo? Vamos fazer com certeza. Parece bem? Parece muito bem. Então, com este desafio, despedimos-nos, até para a semana. Para quem não nos segue ainda no YouTube, façam e convidem os vossos pares para poderem ter boas conversas sobre este livro. Eu acho que, de facto, parece-me que tem mais valor podermos ler este livro e conversar com os amigos do que sozinhos. E sigam o nosso trabalho nos links e na descrição conseguem perceber algum do nosso trabalho, uma forma de apoiarem também aquilo que estamos aqui a fazer. Como eu tenho dito ultimamente, nós não temos hoje um Patreon, decidimos que vamos tentar fazer as coisas de outra maneira e que a forma de nos apoiar seja aderirem a coisas que nós fazemos também para vocês, ou seja, coisas extra, como provavelmente muita gente já aderiu aqui ao Discord, que podem seguir e apoiar o nosso trabalho. Basicamente é uma contribuição de €1 por semana, mas beneficiam da nossa comunidade do Discord, uma assinatura anual. Tem os webinars que fizermos grátis, estamos a planear algo para março, provavelmente. Vamos ter um webinar provavelmente em finais de março, onde quem está na nossa comunidade de Discord tem acesso privilegiado sempre. E, enfim, adiram e sigam um bocadinho esta nossa comunidade, porque eu acho que a ideia também, se queremos mudar alguma coisa e se queremos fazer melhor, não é só estarmos teóricos nas coisas, é envolvermos numa comunidade que pretende fazer coisas diferentes e que eventualmente pode vir a apresentar soluções engraçadas mais à frente. E pelo menos ficam mais informados e podem partilhar connosco mais momentos e fazerem questões sobre cripto, investimentos e etc. Portanto, com isto, e como já vou longo também nesta desconversa, até para a semana. Espero que voltem a estar connosco.